quanto mais eu trabalho, mais pessoas eu conheço, mais experiências eu tenho, eu vejo o quanto as pessoas estão frágeis. E isso não é um problema só delas. Por quê? Na medida em que essas pessoas vão ficando frágeis, é como se você também fosse se adaptando para que você pudesse ter uma boa comunicação com essas pessoas. E eu acho que isso é muito grave. Porque na medida em que você vai lapidando o que você precisa falar, o que precisa ser dito, apenas para ser considerado uma boa pessoa, isso faz com que essas pessoas elas se acostumem e o pior, elas percam a real oportunidade de crescer muito em um curto espaço de tempo. Então, é muito mais sobre simplesmente ser frágil. Essas pessoas, elas se acostumam com a ideia de que o outro, a quem está passando a mensagem, necessariamente precisa se preocupar muito com a forma como você vai falar, a forma como vai ser dita, o melhor momento. E eu acho que isso tira a oportunidade de que essas pessoas possam crescer mediante a dor, mediante ao sofrimento. Eu sei que isso é um pouco duro de ser dito, mas a grande maioria das pessoas busca uma certa aprovação social e perde potência nas suas falas, nas suas ações, nos seus pedidos. E isso é grave para ambos, porque na medida em que você vai se moldando para agradar o outro, é como se você perdesse a sua essência, a sua reflexão, o seu ponto de vista. Entenda que você ser uma pessoa brutalmente honesta não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com você ser desrespeitoso, com você não ser humilde, com você ser autoritário. Isso aqui são coisas extremamente distintas, mas que a grande maioria das pessoas confunde pelo fato de não ter essa resiliência, essa blindagem emocional para ouvir com a razão o que o outro está falando. Então, vamos lá. Vamos trazer isso aqui para o âmbito da vida mesmo, né? Exemplos práticos. Pensa que você está em um relacionamento e você e sua esposa têm planos diferentes. Um está querendo ir para os Estados Unidos e o outro está querendo ir para a França. E se vocês não param para ter essa conversa difícil, é como se tivesse um ruído entre vocês, porque você sabe que algum de vocês, depois dessa conversa, vai sair frustrado, vai sair infeliz, mas essa conversa é necessária, pelo menos nesse momento, para que vocês possam ser felizes no futuro. Vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Se você para conversar com a sua esposa e você alinha qual dos dois vai conseguir realizar esse sonho primeiro, vocês vão se alinhar e vocês vão ter um plano. Na medida em que vocês terão um plano, vocês vão conseguir ter mais clareza do que vocês precisam fazer. Vocês vão estar mais conectados, mais próximos um do outro. Então essa conversa num primeiro momento parece algo ruim, porque algum dos dois vai sair triste, mas não necessariamente ela é triste olhando no longo prazo. Por quê? Mais triste ainda seria se vocês não concretizassem nenhum desses dois sonhos. Agora, na medida em que vocês alinham, só aumenta a probabilidade de você realizar o seu sonho e da sua esposa realizar o sonho dela. Então isso daqui é muito importante. Essa falta de desalinhamento é um problema muito grave em muitos relacionamentos. E eu não tiro o meu relacionamento da reta, sabe? Diversas vezes eu tenho que sentar com a minha esposa e fazer ali alguns alinhamentos sobre vida, sobre mentalidade, sobre a fase em que a gente está vivendo. Você pode trazer isso também para o âmbito financeiro. Pô, você percebeu ali que tem algum colega, tem algum parente que está gastando muito, está sempre endividado. Você pode sustentar isso, então você pode ir lá, quanto você está precisando? R$100, R$500? Você pode dar o dinheiro, mas na verdade esse dinheiro está sendo mais maléfico do que benéfico. Eu sei que pode parecer óbvio, né? Todo mundo sabe disso, que isso não resolve o problema, mas por que você não tenta ter uma conversa dura? Até quando você vai continuar dessa forma? Quanto você ganha? Aonde você gasta? Como você gasta? Vamos fazer um planejamento? Você está disposto a sair dessa situação?
Cara, olha para você, como isso impacta na sua vida, na sua autoestima. Então, você falar coisas que são doloridas é fundamental para que essas pessoas tenham a oportunidade de melhorar e também para que você não perca a sua essência, o seu olhar, o seu feeling, a sua intuição, o seu instinto em querer de fato resolver os problemas. Porque na medida em que você vai se tornando essa pessoa benquista, como simpática, amigável, que busca aprovação a todo momento, você foge de falar o que precisa ser dito. Existe um ditado muito famoso que quanto maior o homem, maior o alvo nas suas costas. E isso é real. Na medida em que você vai crescendo na pirâmide, é como se você tivesse que desagradar algumas pessoas no meio do caminho. Quanto mais no topo da pirâmide você estiver, mais solitário vai ser. Muitas vezes, as decisões de curto prazo, elas parecem serem as mais óbvias. Parecem serem as mais fáceis de serem tomadas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Existe um livro chamado Rápido e Devagar, onde ele aborda principalmente sobre essas formas de pensamento e a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Porque elas têm um poder gigantesco de influenciar na nossa tomada de decisões ao longo da vida. Na medida em que você vai se tornando essa pessoa adaptável, essa pessoa que busca o autodesenvolvimento, que busca crescer, que não busca atalho, que busca os caminhos mais difíceis e que você vai, de fato, no final do dia, ter aquela sensação de dopamina boa, de que você realmente teve uma recompensa honesta, transparente, você vai se distanciando de algumas pessoas. Porque existem pessoas que não estão dispostas a ouvir o que precisa ser dito. Não estão dispostas. É como se tivessem um tampão no ouvido delas e não tem o que você possa fazer para tirar esse tampão. E muitas vezes esse tampão ele vem disfarçado de inúmeras coisas. Ele vem disfarçado de essa pessoa te intitulam como alguém autoritário, alguém que não escuta essas pessoas, alguém que não é humilde, mas você precisa tomar cuidado. Porque na medida em que você vai crescendo, você vai tomando mais ações e toda ação gera uma reação. E a reação dessas pessoas não pode te afetar. Você precisa ser blindado emocionalmente e psicologicamente para que você não tenha medo de agir com a verdade. Porque é muito mais fácil você ser esse cara politicamente correto, simpático, bonzinho e não dizer o que precisa ser dito do que você ser alguém que está disposto a ter essa desaprovação, a desagradar, a de magoar. E isso aqui, turma, é o que difere o homem dos meninos, tá? De quem de fato confia fervorosamente nos seus princípios, nos seus valores, de alguém que pode mudar a qualquer momento por dinheiro. Então, você precisa ter clareza de para onde você está indo, o quanto o ambiente está te influenciando. Você realmente tem sido aquela pessoa que você gostaria de ser? Você realmente é visto pelas pessoas que estão ao seu redor como você realmente acredita que você deveria ser? Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu só queria te trazer mais uma lição. Que você nunca vai vencer o ambiente. Você tem a chance de influenciar o ambiente. Mas na medida em que você vai tentando, que você vai expondo as suas ideias e o porquê eles deveriam mudar e nada acontece, o único caminho é você se retirar desse ambiente. Isso vai te fazer bem psicologicamente e emocionalmente. E além disso, eu diria que é como se fosse um catalisador, um multiplicador para que você pudesse colocar mais energia nos seus projetos. Porque se essas pessoas não acreditam em você, se essas pessoas não acreditam nas suas ideias, cara, o porquê você vai gastar o seu tempo e o seu foco com essas pessoas? Não faz sentido. Você precisa simplesmente mudar o seu caminho. Isso não precisa ser do dia para a noite. Isso é uma construção. Na medida em que você vai notando que você não vence o ambiente, você tem que ter a consciência de que você pode escolher o seu ambiente, sair de onde você está, trocar de emprego, trocar de cidade, trocar de igreja, trocar de amigos. Isso tudo é muito importante para que você no final do dia possa estar tranquilo, tendo a clareza de que você é você mesmo.
de que você não está sendo ali só mais um no mundo, sabe? Tipo, alguém que está só vegetando, alguém que está só se preocupando em ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal. E isso para mim é uma das coisas mais importantes, porque eu acredito profundamente que uma pessoa é capaz de fazer o que milhares não é capaz de fazer. Existe um ditado, se eu não me engano, de Alexandre o Grande, que basicamente ele diz o seguinte: eu não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha. Eu tenho medo de um exército de ovelhas liderados por um leão. Então, você que está nessa posição, na sua empresa, essa posição mesmo na sua vida, de liderar o seu futuro, o seu destino, você tem que entender que, invariavelmente, você vai desagradar algumas pessoas para que você possa, de fato, explorar o máximo da sua potência.